Bom dia a todos, hoje é segunda-feira, dia 5 de outubro, e nós vamos estudar o capítulo 10 de Ciências. O capítulo 10 vai da página 118 até a página 127 e fala sobre a saúde pessoal e coletiva, que é um assunto muito importante, que abrange várias coisas sobre a nossa saúde. Aqui nós vemos três crianças, três ilustrações, que é o João, o Fernando e a Ana. E eles estão fazendo uma comparação com os hábitos dos três, E aí diz que o João troca qualquer brincadeira por um programa de televisão. Nos momentos de relaxamento, está sempre comendo guloseimas. Fernando frequenta as feiras livres com seu pai à procura de frutas. No lugar do refrigerante, toma muita água e suco de frutas. E Ana adora músicas e sempre está com seu fone de ouvido no volume mais alto. É difícil conversar com ela, pois não consegue ouvir as pessoas. Então, os três têm hábitos bem diferentes, E aí tem uma reflexão para a gente fazer logo abaixo. O que você mudaria nos hábitos de Ana, de João e Fernando? Por quê? O que são hábitos saudáveis? O que você faz para ter hábitos saudáveis? Crie um personagem que represente uma criança com hábitos saudáveis. Dê um nome a ela, descreva sua personalidade, suas características físicas e explique por que ela é saudável. Isso é só para a gente refletir, não precisa responder escrevendo no livro. É mais para conversar com a família, sobre esse assunto que é muito importante. Então, o que vocês acham que é um hábito saudável? Qual dos três está mantendo a saúde em dia? É mais uma reflexão para a gente pensar até no que às vezes a gente está fazendo no dia a dia, o que é mais fácil, o que é mais prático. Será que vai me fazer bem? É uma coisa muito importante para a gente pensar. Na página 119 já começa falando de um assunto muito básico, que é a higiene pessoal, São os hábitos que a gente tem que ter no dia a dia, que são básicos para a nossa saúde, para o nosso corpo, que nós precisamos manter como uma rotina diária. Que são coisas simples, como tomar banho, escovar os dentes, lavar as mãos. Agora, mais do que nunca, a gente está vendo sobre a importância de se lavar as mãos a todo momento, E manter as unhas limpas e cortadas, porque assim evita o acúmulo de bactérias no corpo. Na página 120 já começa a falar de um assunto também que é muito importante, muito sério, que é sobre a alimentação saudável. Às vezes a gente quer comer o que é mais gostoso, mas nem sempre o que é o mais gostoso é o mais saudável pra gente, E ali começa falando sobre a origem dos alimentos, que fala da onde vêm os alimentos que estão na nossa mesa, Da origem vegetal, origem animal, e explicando cada um deles. Na página 122, já vai começar a fazer também uma comparação entre os alimentos frescos e os alimentos industrializados. Os alimentos frescos e minimamente processados são aqueles que estão in natura. Eles são alimentos retirados das plantas ou dos animais e são pouco tratados, pela ação humana. Eles são mais naturais. E os industrializados são aqueles feitos nas grandes indústrias, que tem uma grande mistura de produtos, que são gostosos também, mas que normalmente podem fazer mal para a nossa saúde a um longo período de tempo, e se também consumido em excesso. Por que esses alimentos podem fazer mal para a nossa saúde? Porque eles têm essa palavrinha lilás que está logo ali em cima, eles têm conservantes em excesso. O que são os conservantes? Temos ali uma legenda para explicar. É um composto adicionado aos alimentos que faz com que eles demorem mais para estragar. São produtos quimicamente tratados, que fazem com que o alimento dure mais. Ou seja, a gente acaba consumindo uma grande quantidade de produtos químicos ao invés de um alimento que tenha nutrientes, que tenha vitaminas, que seja bom para o nosso corpo. São gostosos, alimentam, enchem a barriga, mas que com o tempo eles podem começar a fazer mal, Como
a gente prefere tomar 2 copos de refrigerante do que 1 copo de água. A água faz bem para o nosso corpo, mas ela não tem gosto de nada. Então, a gente prefere tomar um suco, tomar um refrigerante que vai ter açúcar e que com o tempo pode dar algum problema na nossa saúde, né? Não significa que a gente não deva comer, mas a gente tem que saber a hora e a quantidade certa para comer no momento, né? E aí depois fala sobre os micro-organismos e a produção de alimentos, que também fala sobre alguns alimentos que precisam de alguns tipos de bactéria para se compor, né? Como, por exemplo, o pão, que ele precisa, para ele crescer, para ele ficar fofinho, ele precisa do fermento, que é um tipo de bactéria que faz com que a massa cresça. E ali tá falando embaixo sobre os cuidados com os alimentos, que alguns alimentos podem fazer mal para nossa saúde se estiverem estragados. Por isso é importante a gente sempre ficar de olho na embalagem e nos rótulos, porque lá vai ter informação que a gente precisa saber. Quanto tempo esse produto vai durar na minha geladeira, no meu armário. Então a gente tem que sempre olhar, até mesmo quando a gente for no mercado, tem que ficar de olho nas promoções, porque em alguns produtos que estão na promoção é porque o prazo de validade dele já está próximo. Então, se a gente for comprar, já tem que consumir com um curto período, né? Se a gente for deixar muito tempo guardado, pode ser que aquele produto acaba vencendo e a gente paga barato por um produto que depois vai ser jogado fora porque não pode ser consumido depois dessa data que pode fazer mal. É muito importante também a gente aprender a ficar de olho nos rótulos, né? No período de validade de cada produto. Na página 124 fala de uma coisa também muito importante que está super ligada à nossa saúde, que é a saúde da mente. Quando a gente dorme bem, quando a gente se alimenta bem, quando a gente exercita o nosso cérebro, a nossa saúde mental fica cada vez melhor. Então a gente tem que cuidar bastante do nosso sono, do nosso lazer. Nós precisamos desse momento no dia de brincar, de correr, de andar de bicicleta, né, de se exercitar, porque ajuda também na saúde mental e auxilia na saúde do corpo também. E aí na página 126 começa a falar sobre a saúde coletiva, que fala que os nossos hábitos não dependem só da gente, né? Também depende dos outros. Não adianta eu cuidar da minha saúde, eu manter minha saúde em dia e o outro não fazer isso, né? Que daí ele pode ficar gripado, e uma gripe a gente sabe que passa de uma pessoa para outra. Então a gente precisa manter nossa saúde para cuidar da gente e em alguns casos também para cuidar do outro. E aí dá um exemplo das transmissões de doenças, que algumas doenças são causadas por micro-organismos que podem ser passados de pessoa para pessoa, que são chamadas as doenças contagiosas. Então, quando eu me cuido, eu também estou cuidando do outro. Então, a gente precisa ter essa consciência também. E ali embaixo fala de algumas dessas doenças que podem ser transmitidas. Aí temos 3 exemplos: a gripe, que é transmitida através de um vírus, a cólera, que é transmitida através de uma bactéria, e a amebíase, que é um protozoário, e ela tem uns sintomas bem difíceis também, ó, diarreia, dores na barriga e febre. E aí, como que ocorre essa transmissão? Através de alimentos contaminados e falta de cuidado com a higiene. Então, a partir do momento que eu não lavo as minhas mãos, que eu não cuido da minha saúde, né? Eu posso ficar doente e depois passar para alguém também, né? Então, é muito perigoso. Então, a gente está no momento que a gente vê falar sobre isso todos os dias, no jornal, na televisão, nos programas de televisão, na internet, a todo momento fala sobre isso, né? Se eu cuidar da minha higiene pessoal, lavando as minhas mãos, o risco de contágio de um vírus é menor e principalmente de transmitir de uma pessoa para outra. Então, nossa saúde ela tem que ser para a gente e para os outros. Na página 127 e última página, fala sobre as vacinas,
que é o que a gente tanto ouve falar também no momento, né? Que a gente está aguardando a fabricação da vacina contra o coronavírus, que é uma coisa que a gente nunca tinha visto, então não tinha vacina. E os cientistas no mundo inteiro estão estudando para poder fazer essa vacina que a gente consiga ficar imunes ao vírus, né? O que é ficar imune? Ali também já tem a legenda dessa palavra. Imune significa protegido. Então é importante que a gente mantenha as nossas vacinas em dia, principalmente vocês que ainda são crianças, né? Tem um período de idade que vocês precisam se vacinar. E ali embaixo tem um exemplo, né? De 4 a 6 anos, toda criança tem que ser vacinada com a tríplice bacteriana e a tríplice viral. E elas evitam quais tipos de doença? Difteria, tétano, coqueluche, sarampo, rubéola e cachumba. São doenças bem complicadas. A gente até, quem já percebeu esses dias, quem assistiu o jornal, percebeu falando sobre o sarampo, que é uma coisa que já ficou erradicada no Brasil, que já não havia casos no Brasil por muito tempo e agora voltou a aparecer, porque em algum momento as pessoas pararam de ir nos postos de saúde para receber a doença, porque não se fala mais nela, então pensamos que ela sumiu, né? Mas não é bem assim, se a pessoa deixa de ser vacinada, ela corre o risco de pegar também. E aos 10 anos, temos que ser vacinados contra a febre amarela, que é essa vacina contra a febre amarela é aplicada somente em pessoas que moram onde ocorre a doença ou em pessoas que viajam para esses locais, que são locais assim, que tem bastante floresta, como na nossa região amazônica, né? Então, é uma vacina muito importante para ser tomada. Uma pessoa que viaja de um estado para outro ou de um país para outro, ela precisa tomar essa vacina para não ocorrer o risco dela ser contaminada. A febre amarela também é passada através de um mosquito. E ela é bem forte, é uma febre bem forte que pode levar até a morte. Então, é muito importante que a gente mantenha não só as crianças, mas os adultos também. É importante que mantenham as vacinas em dia para a gente ficar com o corpo protegido e evitar de ser contaminado com algum tipo dessas doenças, né? Então, são coisas bem importantes e uma coisa vai levando a outra, né? Eu preciso me alimentar bem para eu ter a minha mente boa, para eu ter a minha saúde melhor ainda. Então, não só alimentação, mas também cuidar do corpo, tanto da higiene como do exercício, né? Que ajuda o nosso corpo a ficar mais forte. Depois de ler essas páginas, vocês vão responder o questionário que está na apostila, que dessa vez está um pouquinho maior, são 16 questões para vocês responderem, porque são bastante assuntos importantes, né? Então, são 16 questões para vocês responderem nesse questionário de ciências. Então, vai da página 118 a 127. Vocês não esqueçam da dica de ler primeiro cada questão e depois ler o capítulo do livro, que fica mais fácil o entendimento de vocês. Qualquer dúvida é só perguntar e espero que vocês leiam com bastante atenção e levem esse assunto também para os familiares de vocês, conversar sobre o assunto, que é uma coisa muito importante para todos, né? Então, que vocês tenham uma boa semana. Se precisar de alguma coisa, é só perguntar que a gente está aqui para tirar as dúvidas. Fiquem todos com Deus.